Este é o programa Empreender Tecnologias, que você começa a acompanhar a partir de agora aqui na TV Unifev, canal 53.1, o nosso canal digital, e canal 55, o nosso canal analógico. Hoje nós vamos falar um pouco sobre material didático. De maneira especial, vamos conversar a respeito do material didático da Unifev. Estou aqui recebendo nos estúdios do Labim a professora mestra Nínive Pignatari. Ela é doutoranda em Linguística pela PUC São Paulo, possui mestrado em Teoria da Literatura pela Unesp, é especialista em Direito Empresarial pela Unirp e Crítica Literária pela FEF, pós-graduada em Planejamento, Implementação e Gestão de EAD pela Federal Fluminense. Possui graduação em Direito pelas Faculdades Integradas Rio Pretense e também graduação em Letras pelas Faculdades Integradas de Votuporanga. Leciona na Unifev em cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de Metodologia da Pesquisa e Prática de Literatura, também Produção Textual. É coordenadora do Núcleo de Tecnologias Educacionais, que, por sinal, responde pelo EAD da Unifev. Nínive, bem-vinda. Obrigada, Ramon. No começo do ano nós tivemos uma oportunidade de falar sobre EAD, né? Sim. E hoje até assim bastante interessante. Já tínhamos antes conversado sobre EAD no programa. Não sei se na época foi com você, mas um tema que a gente nunca abordou é o material didático da Unifev. Então eu tenho certeza que como empreendimento na educação, né, realmente é alguma coisa que os nossos telespectadores precisam conhecer e saber. Então eu começo perguntando o que você acredita que tem mudado na educação infantil de uns anos para cá? Bem, primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, conversando com você no programa. E o que eu acho que mais mudou na educação infantil é a própria criança, né? A criança hoje é completamente diferente da criança do nosso tempo. Quando nós fomos crianças, eu não sei você, mas eu era uma criança que não tinha protagonismo, né? Na minha família, a criança não era protagonista de nada. Eu brinco sempre que eu servia para ir na venda. Alguém falava, vai na venda, eu ia. Né? Criança no meu tempo servia para ir na venda. A gente não tinha muita vontade, não escolhia muita coisa. Brincar na rua. Brincava na rua, vestia o que a família comprava, comia o que tinha na geladeira. A criança hoje, ela ocupa um espaço, um protagonismo inédito, vamos dizer, nessa história, né, da evolução da família, da evolução social. Então, hoje, tudo é em torno da criança, né? Ela passa a escolher o que a família vai consumir, ela escolhe o que ela vai vestir, ela escolhe como ela vai se relacionar. As interações são diferentes, são muito mediadas pela tecnologia, né? Verdade. Então, as relações foram mudando de uma forma impressionante, a ponto de hoje você ver criança de 1 ano, 2 anos, eu tenho algumas crianças na família, com 2 anos, elas acessam a internet, entram no link da galinha pintadinha, dá o play, dá o pause, eles conhecem todos os programas que interessam, eles sabem localizar aquilo, é uma coisa fantástica para os adultos da nossa geração, não é? Que até hoje nós temos certa dificuldade de ler na tela, por exemplo, né? Às vezes a gente precisa imprimir para ler, porque na tela a gente tem uma certa dificuldade. E as crianças hoje têm essa facilidade. Isso foi, por um lado, alguma coisa interessante, porque a criança passa a ser muito mais protagonista, ela desenvolve autonomia de uma forma mais ampla. Sim. Elas têm uma desenvoltura muito maior, né, para fazer as coisas que as crianças do nosso tempo não tinham. Mas também tem um outro lado, né, que junto com isso surge uma certa insegurança com relação ao papel da autoridade. Os pais não sabem muito bem qual a melhor forma de impor os limites. Há uma mistura do papel da família com o papel da escola, principalmente na educação infantil. Exato. Quem faz o quê? Existe uma certa confusão com relação a isso.
essas relações mediadas pela tecnologia têm causado crianças com diversos problemas que também não existiam no nosso tempo. Então, inseguranças, crianças que têm uma rotina excessivamente voltada para a mídia e tecnologia, então as relações de proximidade humanas às vezes são prejudicadas. As crianças também estão um pouco inseguras com relação à autoridade, sim, no contexto familiar e no contexto escolar. Então, é um momento de, vamos dizer assim, entusiasmo pelas coisas que elas conseguem fazer, mas também de preocupação por uma série de desestabilizações que ocorreram em razão desse mundo totalmente, essa globalização trouxe, né, um outro mundo. Então, hoje a criança vive no ciberespaço e muitas vezes os adultos nem compreendem direito como isso acontece, como funciona. Eu observo que existe uma superexposição à comunicação audiovisual, seja através do computador, televisão. Essa superexposição também parece que por trás do conteúdo explícito vem esse conteúdo implícito, né? Que vai mudando a lógica das crianças, a lógica comportamental. Sim. Vai mudando uma série de coisas, porque as nossas referências quando a gente era jovem eram outras, né? Sem dúvida. E hoje eles acabam absorvendo muito dessa nova forma de comunicar e aprender, né? Sem dúvida. A criança agora, ela é muito mais vista, até pela própria exposição que existe das crianças. O bebê acaba de nascer, já está no Facebook, 1 milhão de fotos, né? Sim. Ela é muito mais vista, tanto no sentido metafórico, quanto no sentido próprio. E também ela vê muito mais do que uma criança de 20 anos atrás, né? Então, isso requer da educação um novo olhar, um novo entendimento para lidar com tudo isso, de forma que essas oportunidades, porque eu vejo o ciberespaço como uma grande oportunidade para avanço, mas também é preciso ter muito cuidado para que isso não cause nenhuma desarmonia no processo evolutivo, né? Claro. No processo natural de evolução. E como é que o sistema de ensino Unifev contribui ou faz a mediação com essas mudanças? Então, quando nós fomos iniciar a produção desse material, nós reunimos vários professores da casa que estavam fazendo seus trabalhos de mestrado, de doutorado, suas pesquisas, né, na área da educação infantil. E aí pesquisamos bastante de um ponto de vista comparativo, contrastando a educação infantil no Brasil com as educações que têm melhor sorte, vamos dizer assim, nas avaliações internacionais, como, por exemplo, o PISA. E estudamos bastante a educação na Finlândia, na Coreia, enfim, que são bem diferentes, mas são igualmente exitosas. E procuramos identificar o que é que poderia ser trazido, né, incorporado, o que teria ali de bom e de diferente daquilo que a gente pratica, né, habitualmente na educação infantil no Brasil. Então, depois dessas pesquisas que foram realizadas no Núcleo de Tecnologias Educacionais, o NTE, que é o ambiente que eu coordeno aqui, nós fizemos um projeto e começamos a desenvolver o material. Sim. Com muitas mãos, né, um material multidisciplinar. Então, nós tivemos a ajuda de engenheiros que ajudaram a fazer a parte matemática, temos os designers instrucionais, diagramadores que fizeram a parte dos games, que desenvolveram a parte do Canva, que é um programa muito interessante de construção de historinhas que a criança pode usar em casa, que a própria professora pode usar para construir historinhas. E imprime, pinta, faz um livrinho com os próprios personagens. Então você escolhe os personagens, põe no cenário, põe o animal, põe a árvore, põe a fruta, e escreve a história e depois imprime. Então você é capaz de ser autor, né? Sim, de diversas coisas e tudo isso com os personagens do próprio sistema, né? Bacana. Então nós fizemos todo um estudo relacionado a isso. Enfatizamos muito o aspecto do brincar e do se expressar.
né, apostando numa diferença fundamental que nós vimos com relação a esses estudos que têm mais sucesso em termos de letramento pelo mundo afora. Por exemplo, é muito importante que a criança desenvolva a questão da linguagem até os 5 anos. Sim. Então, nós demos um valor um pouco menor àquelas atividades tradicionais de repetição, de ficar escrevendo, 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 repetidas vezes a mesma letra, o mesmo número. E nós entendemos que isso não tinha a menor importância nesse momento, né? Porque a criança vai desenvolver essa habilidade brincando com uma tampinha, pegando uma folha, isso a criança consegue ir desenvolvendo naturalmente. E o que é mais importante é que existe uma janela até os 5 anos, dos 2 aos 5 anos, uma janela na mente, né? na plasticidade do cérebro para aprender a linguagem. E depois dos 5 anos, isso como que endurece, perde a maleabilidade. Então, o que nós percebemos de bem curioso nessas pesquisas é que as crianças que desde essa idade, né, desde bebê até os 5 anos, elas são inseridas em um ambiente aculturador do ponto de vista da linguagem, com certeza elas serão mais proficientes em leitura, vão ser adultos com menor problema com relação aos níveis mais elevados do letramento. E caso contrário, a criança que entra na escola já com 6 anos e ali ela começa a jornada intelectual, ela dificilmente vai superar esse déficit. E talvez isso explique o fato de nós sermos sempre um dos piores países, né? Porque nós não temos muito investimento na educação infantil, em estratégias, em elaboração. Nós não temos um material didático, nós temos um sistema, né? Que inclui algumas ferramentas que podemos chamar de material, mas é um sistema, né? Então nós oferecemos capacitação constante, treinamento, com apoio de diversos profissionais. Nosso material é muito voltado para brincar área externa, então brincadeiras para fazer no pátio, na rua, brincadeiras para fazer em casa, focado no brincar e muito na linguagem. Então, quase todas as páginas a criança precisa argumentar. Bacana. E com isso nós confiamos que possa haver uma evolução quanto ao letramento. Legal. Agora, para quem esse material está destinado? Nós fizemos para crianças na faixa etária de 2, 3, 4 e 5 anos. Okay. Né, que é o ensino infantil, né? É o que nós chamamos de ensino infantil. Tanto a parte de língua portuguesa, como também temos uma parte de inglês. E muito enfatizando a parte da arte, né? Das artes, na verdade, da música, das tradições, das brincadeiras tradicionais de rua que se perderam. E também temos a parte digital, em que temos lá os games para o letramento digital. Nós temos uma grande preocupação em ensinar a criança a navegar, né? Os cuidados com a internet, os perigos, que desde pequeno hoje a criança precisa saber. E às vezes os pais não sabem, nem eles mesmos conhecem os perigos, para poder orientar nesse sentido, né? Então, muito legal. Fizemos um trabalho sem desconsiderar o digital, mas que também busca o que é importante para a criança, estar ao sol. Sem dúvida. Esse material é comercializado? Sim, nós estamos comercializando esse material para prefeituras, escolas particulares, né? E as pessoas que têm interesse têm nos procurado já, diversas parcerias aí com instituições estão sendo feitas. Legal, muito bom. Vou fazer um rápido intervalo e a gente continua no segundo tempo falando aí sobre esse conteúdo digital, o portal, enfim, as competências que o material procura desenvolver no leitor, na criança, através do sistema. Voltamos daqui a pouquinho. Você que está em casa nos acompanhando, aguarde um breve intervalo. Em seguida, nós retomamos a segunda parte do programa Empreender Tecnologias de hoje.